presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meu caro companheiro Rui Costa, chefe da Casa Civil, meu caro Renan Filho, ministro do Transporte, Silvio Costa Filho, ministro do Portos e Aeroportos, e já estava me dizendo ali no ouvido que quer fazer o lançamento do aeroporto de Caruaru, lá em Caruaru. Eu espero que ele marque isso perto de uma festa de São João, para a gente poder dançar o forró, já que o forró foi ontem aprovado uma lei que transformou o forró numa coisa muito importante desse país. Nossa querida Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, aliás, tem pessoas que estão me dizendo que a Luciana ela só governa para Pernambuco. Diz que cada 10 atos que ela faz, 9 é para Pernambuco. Meu querido André de Paula, ministro da Pesca e da Agricultura, companheiro Jorge Messina, querida governadora Raquel Lira, senadores Humberto Costa, Tereza Leitão e Fernando Doeri, deputado Carlos Heras, nosso coordenador da bancada, deputados federais Augusto Coutinho, Heriberto Medeiros, Felipe Carreiras, Fernando Monteiro, Guilherme Uchoa, Isa Arruda, Luciano Bivar, Maria Reis, Pedro Campos, Renildo Calheiros, Valdemar de Oliveira, está quase toda a bancada de Pernambuco aqui. Companheiro Fabrício, diretor-geral do DENIT, e Sivaldo Albino, prefeito de Garanhuns, por meio de quem eu quero cumprimentar os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Eu, na verdade, nem precisava fazer uso da palavra no evento que está anunciando o começo de uma obra que era importante desde que eu fui presidente da outra vez. E eu queria falar sobre o meu primeiro encontro com a governadora Raquel Lira. Eu, quando encontrei a Raquel a primeira vez, eu notava na Raquel uma jovem que parecia nervosa, não sabia com quem estava conversando, ou se soubesse, possivelmente, pensasse que estava conversando com um inimigo político. Ela tinha ganho eleições em que muita gente não acreditava que ela fosse capaz de ganhar aquelas eleições. Nós fomos para um ato público um pouco adverso. E eu tive a oportunidade de dizer para a governadora que ela podia ficar muito tranquila, porque durante o meu governo, nenhum governador ou governadora seria tratado de forma diferente e que Pernambuco seria tratado como se o governador fosse do meu próprio partido ou de qualquer outro partido. Porque é assim que deve se comportar um presidente da República em relação aos estados e aos municípios, um governador em relação aos municípios e os municípios, um prefeito em relação aos bairros. Um prefeito não vai preferenciar um bairro porque ele teve mais votos em detrimento a outro em que ele não teve voto. E eu acho que essa relação de respeito que eu consegui introduzir nesse país desde que ganhei as eleições em 2003 é uma demonstração da importância do exercício da democracia nesse país. Eu lembro que o Dr. Arraes era governador do estado de Pernambuco e, por divergência política com a presidência, não importa dizer quem era o presidente, Pernambuco ficou muito tempo sem receber nenhum investimento. Porque de vez em quando aparece gente
a ocupar um cargo na presidência que acha que não pode fazer tal obra em tal estado porque o governador é de oposição. E na minha formação democrática, isso não vai acontecer nunca. Nunca. Tem muita gente que acha que a gente, quando está no governo, a gente cuida somente das pessoas com quem a gente tem relação da filiação partidária. E eu sempre digo que eu duvido que tenha um governador no Brasil, durante o meu período de 8 anos, de 2003 a 2011, e duvido que vai ter no final desse mandato meu, prefeito ou governador que diga: o Lula não fez tal coisa na minha cidade porque eu sou de oposição a ele. Não existe essa hipótese. O que eu tenho dito às pessoas é que não me venho aqui apenas fazer discurso de que precisam de recursos. O que eu tenho dito é o que faz o dinheiro acontecer, é a clareza do projeto, a importância do projeto e a seriedade de viabilidade econômica e social de uma obra. E há muito tempo essa obra é cobrada de mim, desde o meu primeiro mandato, ela é cobrada de mim. Tá? E por isso que eu fiz questão de vir nesse ato, de dar início das obras, que depois a gente vai ver as máquinas trabalhando, porque na outra eu quero estar lá em Garanhuns para a gente ver a ordem de serviço. Eu tenho dito aos companheiros ministros que eu, esse ano, dediquei muito o meu primeiro mandato a 3 coisas. O primeiro, reconstruir. Não sei se vocês sabem o que significa reconstrução. Tem muita gente que, quando começa a fazer uma reforma na sua casa, ele se arrepende e fala: por que eu não comprei uma casa nova? Ficaria muito mais barato. Se algum de vocês for fazer reforma na casa de vocês, pense bem que sempre é melhor comprar uma nova do que fazer uma reforma, porque o custo que você faz para fazer a reforma sempre duplica. E nós encontramos esse país semi-destruído. Praticamente todos os ministérios tiveram que ser reconstruídos. Todos os ministérios. Quase todos os ministérios a gente teve que reconstruir, porque o que fizeram nesse país não foi pouca coisa. Nesse país, senadores, deputados, se envolveu quase 300 bilhões de reais para ver se ganhava as eleições, e mesmo assim o povo teve a coragem de rejeitar. Porque o que foi feito com a economia brasileira foi um crime que, quem sabe, um dia o Ministério Público faça a denúncia e, quem sabe, um dia essas coisas sejam julgadas. Porque não é possível governar um país com tanta irresponsabilidade. Eu não sei se vocês atentaram para uma coisa que disse o ministro Renan. Nós, só este ano, num primeiro ano em que o Congresso Nacional fez uma coisa que não estava previsto nem na Constituição, que foi aprovar uma PEC da transição para que nós pudéssemos governar, foi pela primeira vez na história que o Congresso, eu sou muito grato a isso, aprovou uma decisão para colocar 168 bilhões para que a gente pudesse governar esse país. Porque senão o dinheiro tinha acabado em agosto desse ano. E nesse momento em que a gente está no primeiro mandato, só o ministro do Transporte vai investir na área de transporte 23 bilhões, o que é mais do que os 4 anos de investimento na área de transporte no governo passado. Se vocês não acreditam nisso, quando chegar em alguma cidade, algum estado, pergunte se alguém lembra
de uma obra de infraestrutura feita no governo passado. Perdia-se o tempo de governança no gabinete do ódio, contando mentiras, fazendo fake news e falando mal dos outros. Por isso que eu estou aqui nesse ato. É porque eu disse aos meus ministros que a gente teve que fazer esse processo de reconstrução. Ainda não terminamos, porque tem ministério que hoje tem metade dos funcionários que tinha há 15 anos atrás, quando eu governei esse país. E se a gente quiser que o Ministério funcione corretamente, a gente vai ter que fazer concurso e a gente vai ter que colocar mais gente para trabalhar. Se a gente quiser melhorar a educação, a gente vai ter que contratar mais gente. A saúde é a mesma coisa. Bem, eu tenho dito para os ministros, olha, eu passei muito tempo para reconstruir esse país. Depois eu tive que dedicar à reconstrução da imagem do Brasil no exterior. Esse país não era recebido por ninguém e ninguém queria vir nesse país. Era como se tivesse tido um apagão em política internacional e o Brasil não era esperado por nenhum país e também nenhum país pedia para vir aqui. Ou seja, um país que já chegou a ser a 6ª economia do mundo estava praticamente fora do mapa das suas relações internacionais e da sua relação comercial. Fora. Nós resolvemos, então, recolocar o país no cenário mundial. E o país votou e votou com muita credibilidade. Eu já fui presidente 2 vezes e posso dizer para vocês que nunca antes na história do país, em nenhum momento da história desse país, esse país gerou a expectativa positiva da volta da democracia como ele gerou agora. Nós nunca fomos vistos com tanta importância e com tanta necessidade e com tanta vontade de gente investir aqui. Embora tenha caído o investimento externo, o Brasil é, hoje, o 2º país em opção de investimento externo, só perdendo para os Estados Unidos. Isso porque a gente ainda não fez a demonstração que a gente tem que fazer no mundo inteiro do significado dos investimentos nas obras de infraestrutura nesse país e do que vai significar a revolução da transição energética verde que a gente vai fazer nesse país. Não tem no planeta Terra nenhum país capaz de competir com o Brasil na produção de energia limpa, renovável, seja na área de eletricidade, seja na área de combustível. E o Brasil está se preparando para fazer uma verdadeira revolução energética nesse país, porque o mundo desenvolvido, que está preocupado com a questão climática e sabe que o ser humano é o único animal capaz de destruir o seu habitat natural, sabe que vai precisar de energia limpa e renovável. Ele sabe que vai ter que produzir carro verde, sabe que vai ter que produzir aço verde, sabe que vai ter que produzir tudo que depender de energia, com energia renovável, para que a gente possa descarbonizar esse planeta. Isso é o que está acontecendo, isso é que eu digo que o Brasil é a bola da vez. Então nós conseguimos recuperar esse país. A última reunião importante foi o G20 que nós fizemos, depois do meu discurso na ONU. Agora eu vou ao Catar, vou ao Emirados Árabes, Arábia Saudita e Alemanha, e vou levar o Rui Costa comigo, para que ele leve o Haddad também, para que a gente possa levar os projetos que nós temos e que nós queremos construir parceria com quem quiser investir nesse país. E eu tenho dito para os ministros, a partir de janeiro, eu não posso fazer voo de avião até dia 25 ou 26, por causa da operação do quadril. Eu passei 4 anos sentindo dor. Durante a campanha, eu mais gemia do que sorria. E o médico me disse, olha Lula, você
só vai operar quando você tiver com uma dor insuportável. Até que chegou dia 29 de setembro, eu já não conseguia mais dormir, não tinha posição para dormir, não tinha posição para sentar e não tinha posição para andar. Eu falei, chegou a hora de entrar na faca, e eu tinha muito medo de anestesia. E posso dizer para vocês que a anestesia hoje também evoluiu muito. Já não é preciso ninguém ter medo da anestesia. E eu fiquei muito feliz porque 3 dias depois da cirurgia eu já consegui andar e consegui subir 8 degraus de escada. Numa demonstração de que é uma revolução na ciência brasileira essa operação. Se alguém estiver sentindo dor no quadril, por favor, não sinta dor. Bom, eu tenho dito para o pessoal o seguinte, se eu tive que viajar para que a gente pudesse reconstruir o país, se eu tive que viajar para que a gente pudesse recuperar a imagem do Brasil no exterior, a partir dessa última viagem, que é a questão climática nos Emirados Árabes, a busca de investimento no Catar e na Arábia Saudita e o encontro com os empresários na Alemanha, eu quero que vocês saibam que eu vou me dedicar a viajar esse país, a viajar cada estado, a visitar cada obra que a gente tenha feito. Eu quero dizer para vocês que vai ter muito investimento em educação nesse país, vai ter muito investimento em saúde nesse país. E vai ter muito investimento em todas as áreas, porque nós sabemos que o que vai fazer esse país ficar feliz é quando a gente estiver gerando emprego, a massa salarial estiver crescendo, o preço da comida estiver baixando e o povo puder, inclusive, fazer uma viagem de avião para visitar os seus parentes de outros estados. Eu tenho dito o seguinte, se for inaugurar uma fábrica de cabeça de palito de fósforo, eu lá estarei. Lá estarei para passar para a sociedade brasileira a ideia do crescimento econômico, a ideia da necessidade da geração de empregos e a ideia de conquistar a cidadania para o povo brasileiro. E cada obra que a gente fizer para o Nordeste, veja, eu sempre digo o seguinte, eu não quero tirar nada de nenhuma região. Eu não quero tirar nada do Sul, não quero tirar nada do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, nada, absolutamente nada. Mas eu acho que nós temos que ter consciência que durante muitas décadas o nosso querido Nordeste foi esquecido pelo poder central. Me doía o coração quando a gente lia nos jornais que o maior índice de analfabetismo era no Nordeste, que o maior índice de mortalidade infantil era no Nordeste, que o maior índice de analfabetismo era no Nordeste, que o maior índice de desistência da escola era no Nordeste, que o menor índice de professores universitários era no Nordeste, que o menor de mestres, de doutores era no Nordeste. E eu ficava pensando, será possível, sabe, que quando Deus fez o mundo e fez o Brasil do jeito que é, e deu ao Nordeste tanta grandeza na época da descoberta, porque antes do rei Dom João VI fazer a capital no Rio de Janeiro, o Nordeste tinha regiões que era riquíssima, era a joia da coroa. E depois a gente foi um pouco que esquecido. Então eu não quero tirar nada de ninguém, eu quero apenas repor aquilo que nunca deveriam ter tirado do Nordeste, que é o direito de criar os seus filhos com muita decência. Nós não estamos exigindo nada que a gente não tenha direito. A gente quer ser apenas igual, a gente não quer nem ser melhor, mas a gente também não quer ser pior. E, portanto, a gente tomou a decisão de fazer, nós vamos retomar a Transnordestina. É uma estrada que, além de importância do ponto de vista econômico, tem para mim um valor muito simbólico, que foi na campanha de 2003, saindo do Crato, no Ceará, indo para Recife, um pedido do doutor Arraes, pedindo para mim, não esqueça de fazer a Transnordestina. E aí nós começamos a trabalhar o projeto, teve muitos problemas, mas muito mais problemas dos próprios donos da ferrovia,
Nós vamos agora recuperar, vamos fazer até Pecém, fazer até Suape, passando por Eliseu Martins do Piauí. É por isso que nós tomamos a decisão de fazer a transposição do São Francisco. Vocês pensam que era fácil fazer? Muitos, depois de Dom Pedro, tentaram fazer. Dom Pedro, em 1846, já queria fazer a transposição. O mapa que a gente escolheu, Humberto Costa, para tirar a primeira água do São Francisco para Pernambuco, o mapa foi o mesmo local que o engenheiro alemão no século XVIII fez. Ele, no século XIX, ele chegou naquele lugar. Nós, com toda a modernidade de engenharia, ao fazer o estudo, chegamos no mesmo lugar que Dom Pedro tinha chegado. E muita gente era contra. Eu lembro que Alagoas era contra. Eu lembro que o Leste era contra. Eu lembro que o Sergipe era contra. O meu compadre, Marcelo Deda, eu fui fazer um comício em Aracaju e ele pediu para mim: ô Lula, eu posso falar contra a transposição? E por que, Deda? Porque o João Alves, meu adversário, ele está muito na televisão batendo que você vai esvaziar o São Francisco. Falei: pode falar, Deda, fale contra, que eu vou falar por último, eu vou falar a favor. E ele... Eu lembro que tinha presidente que chegava no Ceará, fazia discurso de fazer a transposição. No Rio Grande do Norte fazia discurso de fazer a transposição. Na Paraíba fazia discurso de fazer a transposição. Quando chegava em Sergipe, Alagoas, Ceará, e na Bahia era contra, porque o Antônio Carlos Magalhães era contra. Graças a Deus, a gente elegeu o companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia. Ele falou: olha, eu não sou contra, porque não é possível negar um copo d'água para os nossos irmãos do Nordeste, já que o Rio não é da Bahia. O Rio é um rio nacional. Sabe, então, nós fizemos essa obra que ainda não está 100% concluída, tem coisas a ser feita, mas eu acho que certamente será uma das grandes obras do século XXI acontecida no mundo. E assim a gente vai levando esse país. A única coisa que eu peço para vocês é o seguinte: esse é um governo em que vocês não precisam falar bem dele o tempo inteiro. De vez em quando pode nos criticar, que a gente acha bom umas críticas, a gente pensa que está certo. Mas eu queria, aproveitando a presença da Raquel, que tem sido uma parceira, ela tem sido tratada com muito respeito e muita dignidade por todos os ministros, como é tratado o Caiado, como é tratado o governador de São Paulo, como é tratado o governador de qualquer estado. Veio para Brasília para conversar com o ministério do meu governo ou para conversar comigo. Ninguém quer saber se você é católico ou evangélico ou é ateu. Ninguém quer saber se você trouxe para o esporte, para o Santa Cruz, ou para o Náutico, para o Corinthians, ou para o Palmeiras, para o Vasco, ou para o Flamengo, para o Cruzeiro, ou para... Ninguém... Isso não me importa. Não quero saber se o cara falou bem de mim ou fala mal de mim. Eu quero saber o seguinte: o que você deseja nesta casa é útil e de interesse para o povo do seu estado. Se for, entre, que você será bem tratado. É assim que a gente vai governar este país. Por isso, Raquel, eu já conversei com o Rio sobre o metrô. Ele está preocupado, ele vai tentar lhe ajudar a encontrar uma solução para o metrô. E eu estou dizendo para você o que eu falo para todos os 27 governadores. Não tenham receio. Não traga apenas pedido. Traga um projeto. Se tiver projeto pronto, fica muito mais fácil a gente arrumar dinheiro do que se for apenas discurso. E aí eu acho, companheiros, que nós vamos discutir com a bancada de deputados e senadores, que é importante, Rui, que na hora da gente discutir determinadas emendas de parlamentares, que os ministros nossos procurem os parlamentares, mostrem a importância do projeto, mostrem o que é importante, porque a gente também não pode fazer emenda fazendo obra que não interessa a todo mundo. Às vezes, obra, quando a gente, sabe, joga dinheiro fora,
A gente precisa concentrar os esforços para que a gente faça obra de envergadura para cada estado. E nós queremos transformar esse país. Primeiro, a economia voltar a crescer. Se nós já fomos a 6ª economia do mundo, a gente pode voltar a ser. Segundo, a massa salarial tem que crescer, porque se o povo estiver ganhando bem, ele vira consumidor. Se ele virar consumidor, vai vir mais indústria, vai ter mais comércio e todo mundo vai ganhar com isso. Nós queremos investir em escola, porque sem educação não há exemplo de país desenvolvido no mundo. Por isso, nós vamos criar bolsa para garantir que os estudantes do ensino médio não desistam da escola, que estudem e que o ensino médio seja profissionalizante. Por isso, tomamos a decisão da escola de tempo integral, não é apenas para melhorar a qualidade da educação e diversificar o que o menino vai fazer na escola, é também por uma questão de segurança. Tem muita bala sem vergonha perdida nesse país e nós não queremos que nenhuma bala perdida vá atingir as crianças, como está atingindo quase 4.000 crianças na faixa de Gaza. Nós queremos esse país de muita paz, sem ódio, sem mentira, sem provocação. A mim, vocês vão perceber que eu vou terminar 4 anos sem falar uma vírgula do outro governo, porque para mim ele não existiu. Eu vou falar do futuro, porque é o futuro que vai garantir ao povo aquilo que ele sonha e aquilo que ele pensa todo dia e espera de nós. Por isso, Raquel, parabéns. Você percebeu que Renanzinho é alagoano, mas ele sabe que um dia a Lagoa foi de Pernambuco. Ele sabe. Então, é por isso que, espertamente, ele mandou o tio mais esperto ir morar em Pernambuco. Porque pense num cabra esperto, esse pensa. Então eu quero agradecer a vocês, agradecer aos deputados, aos senadores, aliás, dar os parabéns pela votação de ontem na comissão da CCJ. Eu espero que a gente tenha a aprovação da reforma tributária hoje, no plenário amanhã. Depois votou a questão da indústria automobilística de Pernambuco. Eu acho que a Câmara vai ajudar a aprovar isso. E é o que eu tenho dito na minha relação com os deputados. Eu sempre respeito o deputado, porque o deputado não é obrigado a votar naquilo que eu quero, tal como eu mandei. Da mesma forma que eu penso um projeto de lei e eu mando para o Congresso Nacional, é normal que um deputado, ao ler o projeto de lei, fale: olha, eu não concordo com tudo isso aqui, eu acho que tem que mudar um artigo, tem que mudar. Ora, se essa mudança é para corroborar, se é para ajudar a melhorar o projeto, sabe, por que não acatar? Verdade. Sabe? Então é assim que a gente quer governar esse país, um exercício da democracia plena. Vocês viram que os prefeitos agora, a gente mandou a lei garantindo que nessa crise de arrecadação que a gente está tendo, porque é uma crise engraçada, a economia está crescendo e a arrecadação está caindo, a gente não vai permitir que nenhum prefeito receba menos do que recebeu em 2022, da mesma forma que nós estamos repondo aos estados brasileiros aquilo que foi tirado do ICMS eleitoral sobre a campanha política, a gente vai repor para que os governadores também possam governar. E assim, Raquel, parabéns. Parabéns. Se Pernambuco continuar no ritmo que está, a Bahia vai sair do pedestal. Mas ontem a ministra Simone Tebet foi discutir comigo uns projetos, ela olhou no mapa do PAC e ela achou que o Rio Grande do Sul está levando vantagem, porque está ganhando mais obra que todos os outros estados. Eu não quis crer, porque eu achei que era o meu Pernambuco. Depois me disseram que era a Bahia, mas ela provou para mim que é o Rio Grande do Sul. Então, companheiros, a gente está vivendo um outro período, um outro tempo. O que a gente precisa é saber o seguinte:
200 milhões de brasileiros estão esperançosos que a gente seja respeitosos com ele, que a gente tire o ódio da mesa, que a gente tire a mentira das nossas palavras e que a gente seja mais verdadeiro com esse povo, porque o povo precisa acreditar na política, a política precisa fazer por merecer, e se isso acontecer, quem vai ganhar é o povo brasileiro, que vai parar de sofrer. Um abraço, parabéns a Pernambuco e parabéns ao ministro do Transporte.